Bom, turma, retomando a continuidade das aulas, e como tinha comentado na aula anterior, queríamos trilhar um caminho buscando entender, começar a compreender a fé, a religião do indivíduo, já que o ser humano é o único ser vivente nesse planeta que necessita e compreende a questão ligada à fé e à religião. Na aula anterior eu tinha colocado 3 exemplos: os hindus no Oriente, na região asiática, né, os judeus, os cristãos, e um pequeno exemplo da religião africana, mais especificamente aqui no Brasil. Mas isso fica um pouquinho mais adiante, para os anos mais finais. Mas só para ter uma noção, um entendimento da diversidade, da diversificação que há com relação a essas religiões e o quanto é importante essa diversidade. Mesmo dentro daquele exemplo que eu tinha colocado na aula anterior, que não importa o nome que nós dermos, se for Alá, se for Oxum, se for Deus, se for Jeová, vai estar fazendo referência a um único Deus. Mas o aspecto cultural, o aspecto de sociedade, aonde o indivíduo está inserido, é que vai alterar esse nome. Mas a missão e a busca da religião é tornar o ser humano um indivíduo melhor, um indivíduo consciente. E essa consciência, ela vai estar ligada diretamente ao nosso modo de vida, à nossa formação como indivíduo, ok? Tendo um exemplo das religiões asiáticas, nas comunidades asiáticas, as religiões, especialmente a religião hindu, que vocês vão estudar mais nos anos finais, o que vai representar? Muitos deuses, muitos deuses. Nós, ocidentais, nós brasileiros, nós podemos ter a seguinte compreensão: eles têm muitos deuses, possuem muitos deuses, por causa que para eles tudo é importante. Se vocês lembrarem a aula anterior lá do último trimestre, com um professor anterior a mim, ele colocava que para o índio a natureza é importante, a natureza é a sua igreja, tá? A presença de Deus está na igreja. E isso é muito forte nas tribos brasileiras, tá? Mas não apenas nas tribos brasileiras, mas nos povos primitivos. Os povos que têm uma ligação muito forte com o seu passado, que buscam a transcendência, a continuidade da valorização dos seus antepassados. Então, se aquilo foi feito alguns anos atrás, assim permanece. E a religião, ela não vai evoluir. Os ensinamentos religiosos, eles não evoluem. Os livros religiosos, como nós vamos ver mais adiante, eles não evoluem. Eles são leituras estáticas, leituras do seu tempo, mas que trazem um ensinamento, trazem uma compreensão muito importante para a vida presente. Por causa que essa vida presente, que é resgatada lá no passado, lá nos seus avós, lá nos seus bisavós, é que vai manter a identidade desse povo. Então a religião, ela mantém a identidade do povo, ela é um norte. E essa identidade, esse norte para a sua população, para o seu povo, seja ele judeu, seja ele islâmico, seja ele hindu, seja uma religião, uma tribo de descendência ou de matriz africana, como dizem, são ensinamentos do passado, de lá atrás. Mas o que eles querem mostrar? Eles querem mostrar que o seu modo de vida é importante aqui no presente. E mais importante do que o seu modo de vida, o seu jeito de viver, é que esse modo, esse jeito de viver, esse estilo, está ligado a quê? A um Deus, a uma divindade. E essa divindade, ela vai cuidar desse povo se ele cuidar da sua tradição, se ele observar a sua tradição. Então, essa sociedade, esse grupo social, esses hábitos de pequeno grupo, esses hábitos familiares,
são ligados ao que houve lá atrás, o que houve no passado, que se continua presente, muito presente nos dias de hoje. Mas o elo de ligação é a busca pelo ser divino, é a busca pelo Deus, independente do nome que for ser dado a essa entidade. Ok, turma? Muito obrigado. Continuamos daqui um pouquinho mais com esse aprofundamento, com esse entendimento da valorização da vida através da busca pelo divino. Ok? Um abraço.